Boa noite, Oi, queridos. boa noite, boa noite. Boa noite. Então, nós vamos começar nosso encontro de hoje lendo uma página do Fonte Viva, Psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 35, Estendamos o bem. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 21. Repara que, em plena casa da natureza, todos os elementos em face do mal oferecem o melhor que possuem para o reajustamento da harmonia e para a vitória do bem. Quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. O sol envia luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. O vento acaricia o arvoredo e enxuga-lhe os ramos. O cântico das aves substitui a voz do trovão. A planície recebe a enxurrada sem revoltar-se e converte-a em adubo precioso. O ar que suporta o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora torna a leveza e a suavidade. A árvore de frondas quebradas ou feridas regenera-se em silêncio, a fim de produzir novas flores e novos frutos. A terra, nossa mãe comum, sofre a chuva de granizos e o banho de lodo. Periodicamente, mas nem por isso deixa de engrandecer o bem cada vez mais. Porque conservaremos, por nossa vez, o fel e o azedume do mal na intimidade do coração. Aprendamos a receber a visita da adversidade, educando-lhe as energias para proveito da vida. A ignorância é apenas uma grande luz que cederá ao sol da sabedoria. Usa o tesouro de teu amor em todas as direções, estendamos o bem por toda parte. A fonte, quando tocada de lama, jamais se dá adormecida. Acolhe os detritos no próprio seio e, continuando a fluir, transforma-os em bênçãos no curso de suas águas que prosseguem correndo com brandura e humildade para o benefício de todos. Amém. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, vamos iniciando o nosso encontro de hoje com essa mensagem tão linda, né? Deus nos criou a todos para o amor, para a felicidade. Que possamos, cada um de nós, fazer a nossa parte. Aos pouquinhos, do jeito que nós conseguirmos, mas dando sempre o nosso melhor. Queridos, vamos agora acalmar os nossos corações, fechar os nossos olhos para a nossa oração de abertura. Eu vou pedir a todos que fechem o som, tá? Hoje eu estou pelo celular, então um pouquinho de paciência. Vamos fazer a nossa oração, então. Senhor, Pai de amor, de infinita bondade, Jesus, Mestre querido, irmão maior, Francisco de Paula, nosso mentor da nossa casa, falange amiga, espíritos bondosos que aqui estão conosco, que possamos aproveitar ao máximo esses momentos, nosso estudo de hoje, que a espiritualidade amiga nos guie a nossa irmã que vai fazer o estudo, para que toque em nossos corações, para que possamos aproveitar não só a noite de hoje, mas todos os momentos da nossa vida para praticar aquilo que aqui aprendemos, aquilo que aqui estudamos. Pai,
tem tanta paciência, tanto amor conosco, guia-nos no bom caminho, que possamos buscar seguir o exemplo de Jesus, sempre de acordo com aquilo que já conseguimos fazer, Pai, mas sempre um pouquinho mais do que ontem e menos do que amanhã. Graças a Deus. Obrigada, Senhor. Agora eu vou pedir à nossa irmã Bia para fazer a leitura do Evangelho, por favor. Vamos abrir. Saiu hoje o capítulo 9, as instruções dos espíritos, a afabilidade e a doçura. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. E o item é o item 6. A benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que eles são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda e dá do peçonhento quando estão por detrás. A essa classe também pertencem esses homens, de exterior benigno, que tiranos domésticos fazem que suas famílias e seus subordinados lhe sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se dos constrangimentos que, fora de casa, se impõe a si mesmo. Não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que o chamariam à ordem. Acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que não lhe podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhe está associado. Só a hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ao demais, sabe que se, pelas aparências, se consegue enganar aos homens, a Deus ninguém engana. Lázaro, Paris, 1861. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Muito obrigada, querida, muito obrigada. Agora nós vamos passar a palavra para a nossa querida Eliane. Ela vai fazer o estudo de hoje. Boas vibrações, querida. Obrigada, obrigada. Muito tempo, né, sem fazer estudo, praticamente a primeira vez. E caiu para a gente o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 12, o item 9, que fala sobre a vingança, e esse capítulo todo, ele fala sobre amar os inimigos. Amai os vossos inimigos. Então, retribuir o mal com o bem, os inimigos desencarnados, se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. E aí vem as instruções dos espíritos, a vingança, o duelo
o ódio e o duelo. Então, a gente vai ler o item 9, que é sobre a vingança, que é o que coube a nós. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É, como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sob cujos guantes se debatia a humanidade no começo da era cristã. Razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se, é bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre o outro, a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Porém, as mais das vezes assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia, e espera o momento azado para sem perigo feri-lo. Esconde-se do outro, espreitando-o de contínuo. Prepara-lhe odiosas armadilhas, e, em sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo o veneno. Quando seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o então na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia, e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro do perseguidor, espanta-se de dar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefato quando mãos que se lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. Ah, o covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Fora, pois, com esses costumes selvagens. Fora com esses processos de outros tempos. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais, de futuro, ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Júlio Olivier, Paris, 1862. Então, aqui, esse item, a gente pode estudar ele combinado lá com o item 5, aqui desse mesmo capítulo 9, sobre os inimigos desencarnados. Né? Então, a gente sabe que a lei de Talião, que é bem antes de Cristo, era século XVIII, mais ou menos, século XVIII antes de Cristo, Talião, o Código de Hammurabi, para ordenar a sociedade, porque os mais poderosos dominavam os fracos, ele teve esse código de leis. Naquela época era válido, que era o dente por dente, olho por olho, né? Mas o que acontece? A gente nunca está satisfeito com vingar na medida que fomos ofendidos. A vingança, ela quer sempre vingar a mais. E a gente vê isso muito no Brasil, principalmente antigamente, eu não sei agora como está, mas
onde tinha aqueles cangaceiros, que ou alguém matava um fazendeiro, vamos supor, matava uma pessoa da família. Aí, para se vingar, aquele fazendeiro matava a família inteira do outro, né? Isso ainda acontece, isso acontece. E o Cristo veio e Jesus veio e nos mostrou que aquela pena de talião, do dente por dente, olho por olho, foi necessário naquele tempo. Jesus não veio mudar a lei, ele só veio dar cumprimento e melhorar as coisas. E Jesus nos falou, não, a gente deve amar os inimigos. E esse amor aos inimigos não é aquele amor que a gente tem com a família, com aqueles amigos que a gente ama. É simplesmente não odiar aquela pessoa, porque o ódio, ele nos traz doença. O ódio é ruim para nós, né? O outro que nos fez o mal, ou que feriu alguém muito querido nosso, ele fez, talvez, pela ignorância. Ele fez porque ele está naquela jornada evolutiva dele. E a gente sabe que nós vivemos aqui no mundo de provas e expiações. Nós viemos do mundo primitivo, né? E viemos para cá, para o mundo de provas e expiações. Então, aqui, habitamos todos juntos, os espíritos ainda bem primitivos, espíritos maus, os espíritos medianos e aqueles um pouco mais evoluídos a caminho da evolução, como o Chico Xavier, que veio habitar entre a gente, uma Madre Teresa de Calcutá, um Gandhi, né? São os espíritos assim bem evoluídos, vieram habitar, que é para nos ajudar. Então, aqui nós vamos passar por reveses graves. Mas o que Jesus falou? Não retribuai o mal com o mal. A gente tem que perdoar, a gente tem que trabalhar o perdão sempre. Lá atrás, bem lá atrás, era possível isso, porque nós éramos ainda muito, muito ignorantes. Mas hoje nós não somos mais ignorantes. Jesus veio, deixou todo o ensinamento, e nós espíritas muito mais. A cobrança para conosco é muito maior, porque o Jesus nos trouxe o Consolador que ele havia prometido e esclareceu tudo que ele disse que nós não havíamos compreendido. Então, a doutrina espírita, codificada por Kardec, doutrina dos espíritos, ela está sempre nos chamando para o caminho ali do amor, do perdão e da paz. Por quê? Nós que trabalhamos em sessões de desobsessão, quem trabalha sabe como que é, né? Há irmãos que vêm muito sofrido, ainda com desejo de vingança. E aí você pensa que a situação aconteceu 100 anos atrás. Não. Às vezes aquela situação, aquele desejo, aquele ódio permanece séculos com aquela pessoa. A pessoa fica ali com aquilo na mente o tempo todo. Então, o Divaldo nos conta que ele teve o inimigo, né, um perseguidor, por 400 anos. De encarnação para encarnação. Vinham sempre junto, o perseguidor sempre perseguindo o Divaldo. E só perdoou o Divaldo quando foi deixado uma criança na porta do Divaldo. O Divaldo conta que era uma criancinha muito feinha, doente, foi colocada na porta dele. Aí Divaldo pegou a criança e tratou, porque ele adota vários, né? Ele adotou a criança e tratou com muito carinho. Então o perseguidor falou para ele assim: você vai cuidar dessa criança? Essa criança feia desse jeito, raquítica, joga isso fora? Divaldo, não, é feinha, mas é minha filha. Deixar aqui, é minha filha, eu vou cuidar. E aí, o obsessor do Divaldo, que fazia coisas horríveis com o Divaldo, dava tombo no Divaldo no meio da rua, dava tapa no Divaldo, o Divaldo tomava, ele conta essas histórias, fazia coisas horríveis para atrapalhar a vida dele. Esse perseguidor, então, caiu de joelhos, chorou, pediu perdão ao Divaldo, porque aquela menininha, que ele diz muito feinha, era a mãe dele numa das encarnações, foi a mãe desse obsessor. E aí ele perdoou o Divaldo e começou, ao invés de perseguir o Divaldo, trabalhar junto com ele,
trabalhar para cuidar daquelas crianças todas lá, cuidar lá da mansão do caminho. Então, ali houve o perdão dos dois, né? O Divaldo já tinha perdoado, tanto que o Divaldo trabalha, reencarnou várias vezes, e o irmãozinho ainda estava lá, perdido lá na erraticidade, atrás da vingança. Então, a vingança, ela não é boa para a gente, porque a vingança faz com que você, o ódio, na verdade, o ódio é que leva à vingança. Cometer uma atrocidade contra você, contra um ente querido seu, você, além de querer a justiça dos homens, né, propriamente dita, da prisão, coisa e tal, você ainda quer trucidar a pessoa. Então, o que acontece? Aquilo você fica ligado fluidicamente com aquela pessoa. Você fica ligado. E se os fluidos deles, que são muito ruins, ele penetra em você. O seu penetra nele, o dele penetra em você, você não tira ele da cabeça, e aquilo vai te causando doença. Aquilo te causa uma doença, te causa angústia, e aí vem as depressões, aí vem os maus-estares, vem o câncer, vem a gastrite, né? A úlcera, vem todos os males possíveis, porque você se fixou naquilo, porque nós somos energia, nós estamos aqui na carne, na matéria, mas somos espíritos espirituais, somos pura energia, e a gente se conecta. Então, o bom é a gente perdoar. O perdoar, né? Jesus já disse, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Não é fácil, porque o perdão você tem que fazer um trabalho, é um trabalho que você faz. Não é fácil, não. Você vai trabalhando e pedindo ajuda também, porque sozinha a gente não consegue nada. A gente tem nas casas espíritas o atendimento fraterno, a gente pode ouvir palestra, a gente pode pedir ajuda a psicólogos, tem uma gama de pessoas que podem nos orientar e nos ajudar, os amigos que podem também nos acalentar, tentar tirar da nossa mente aquele desejo do massacre. E aí, a gente, nas câmaras de desobsessão, a gente recebe aqueles irmãos e a gente fica muito compadecido. A gente fica compadecido, porque são irmãos. O que acontece? O irmão sofreu alguma coisa, foi assassinado, foi morto, alguma coisa. Aí ele quer vingança e fica naquela busca, e muitas vezes consegue. Consegue se aquele irmão que está encarnado tiver na vibração ruim, mentalmente também com aquele ódio dentro de si, ele vai captar aquelas energias ruins. E às vezes ele pode ir ao desencarne, né? Dr. Bezerra de Menezes conta num dos livros dele uma passagem do irmãozinho que desencarnou. O obsessor ficava ali acoplado com ele. Quando retirou, o próprio obsessor falou: se eu sair, ele vai morrer. E o obsessor saiu e o rapaz, né, a pessoa morreu, desencarnou. Então, esses irmãos ficam lá naquela sintonia com muito sofrimento. Eles ficam séculos naquele sofrimento. E aí eles também se tornam escravizados. Por quê? Eu quero me vingar de uma pessoa. Eu cometi um crime, tudo bem. Cometi um crime, matei alguém. Mas esse alguém foi lá, me matou minha família inteira. Então, eu quero me vingar dele. Fica aquela bola de neve, né? Aí, eu desencarnei, eu não consigo fazer nada sozinho, eu me junto a uma turma que tem cabedal para isso. Tem muito conhecimento para isso. Aí, essa turma vai me ajudar a vingar daquela pessoa que está lá. Vai me ajudar. Só que eu me torno também escravo desse espírito que eu estou pedindo ajuda. E aí fica aquela coisa, né? A gente que estuda sabe lá dos lupinos, né? Que eles se tornam animais, escravos, acorrentados, a gente sabe de tudo isso. Mas eles vão trabalhando para o mal. Chega o momento, Deus permite, por quê? Porque nós estamos inseridos na lei de causa e efeito, né? Deus tem até uma frase que se diz: Deus perdoa o pecador e não o pecado, porque se a gente comete o mal, qualquer ato ilícito que a gente cometa, a gente já está
inserido na lei de causa e efeito, e a gente vai ter que resgatar. Mesmo que a gente peça perdão, mesmo que a gente faça tudo, morra pelo outro, mas nós vamos ter que resgatar, que foi o que aconteceu com Elias. O Elias, que matou 400 lá em Baal, veio reencarnado como João Batista e foi decapitado, porque ele decapitou 400, muitos anos lá antes de Cristo, né? Então, estamos inseridos na lei, não adianta. Com ferro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Outro exemplo é quando Pedro corta a orelha do centurião, né? Que Jesus vai lá e fala, Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Jesus vai lá e cola a orelha do centurião, porque Jesus sabia que Pedro poderia mais tarde vir a resgatar, se matasse o centurião, a resgatar na mesma moeda. Então, o que acontece? Aí esses irmãos se tornam escravizados. E Deus permite que isso vá acontecendo até um determinado ponto. Quando aquele outro irmão, que está sob poder da obsessão, quando ele realmente se modifica, quando ele realmente se transforma, quando ele realmente perdoa, porque não é só o perdão de lá, o perdão de cá, eu tenho que perdoar também, perdoar com sinceridade. Quando Deus, que lê tudo isso dentro de nós, ele fala, agora é o momento de encerrar, de acabar com isso. Aí aquele irmão, ele é trazido, né? Os amigos espirituais conseguem resgatar esse irmão que está naquela obsessão, na vingança, consegue resgatá-lo, trazer para atendimentos nos centros, nas casas espíritas. E aí o trabalho é muito emocionante, porque você tem que trabalhar com carinho com aquele irmão. Por mais que ele tenha trucidado milhões de vidas, milhões de pessoas, isso não é um problema nosso. É problema dele com Deus. Não é problema nosso, não é. É o problema dele, ele vai resgatar conforme a permissão de Deus. E nós não temos que fazer nada, nós só temos que acolher. Então, a gente tem que acolher aquele irmão, a gente tem que esclarecer aquele irmão. E aí, quando aquele irmão se vê liberto daquilo, é muito emocionante, porque aí ele pede perdão, ele chora, e aí é um irmão que vai vir para o mundo de regeneração, né? Nós sabemos que o nosso planeta Terra, ele está passando dessa fase de provas e expiações para mundo de regeneração. E muitos espíritos já dizem que se aqueles que teimarem em permanecer no mal, não voltarão mais aqui. Então, por isso, e diz também que muito será cobrado de quem mais recebeu. E quem mais recebe somos nós espíritas. Então, nós temos que ficar muito atentas com isso. Nós, espíritas, temos que ter atenção redobrada, porque a gente pensa que é o outro que não vai retornar mais para esse planeta. De repente, nós podemos não retornar, né? Principalmente nós médiuns, porque o Eurípides Barçanufo criou lá o Hospital Esperança para receber quem? Nós espíritas. É o hospital psiquiátrico para nós espíritas, principalmente os médiuns, os fracassados. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Não retribuir o mal é difícil, é muito difícil. Alguém faz alguma coisa contra você, a primeira vontade que vem é de você, né, responder, revidar, né? Eu estou falando de coisas pequenas, mas quando é coisas muito grandes, como crime, que a gente está vendo crimes acontecer, e quando acontece na nossa família, a dor é grande, a dor é imensa, a vontade de vingança é imensa, mas a gente tem que ter a certeza de que, se a justiça do homem não foi feita, a justiça que eu digo, vai ser condenado, vai ser preso, vai pagar aquela... Mesmo pagando, né? Ou não, a justiça divina, essa não falha. Esse irmão está inserido na lei divina. E a gente não pode esquecer o seguinte: nós não sabemos o que fomos. Nós não sabemos o que fizemos em outras encarnações. A gente não sabe. Então, se a gente não sabe, e se nós estamos passando por aquela situação, será que não a merecemos?
Será que não é um resgate? Será que não é? A gente não sabe. Como é que a gente vai saber? Né? Tirando os casos de fatalidade, porque existem, a gente pode se colocar em situações de fatalidade. Eu costumo dizer, por exemplo, moto. Eu acho moto muito perigosa, porque jovem, principalmente, adora aumentar a velocidade da moto, né? E aí a gente sabe que é perigoso, porque se o carro encostar já era, você pode morrer. Então, aquela pessoa está se botando em risco. Não é que você pode andar de moto, mas andar numa velocidade normal. Mas se você exagera, pode acontecer uma fatalidade. Não é que seja a hora de você partir, você se colocou numa situação de risco e outras coisas que acontecem. Mas quando você faz tudo certinho, está tudo direitinho, e algo acontece, então você tem que orar, fazer a sua prece, sua oração e se colocar na mão de Deus, porque você não sabe o que está acontecendo. O doutor... eu esqueci o nome daquele médico que é lá do Frei Luiz. Alguém sabe o nome dele? Frutuoso. Doutor Frutuoso, isso, doutor Frutuoso. Paulo César Frutuoso. Paulo César Frutuoso. Muito obrigada. O doutor Paulo César Frutuoso, ele é um oncologista, né? Eu acho, ele trabalha pessoal com câncer. E ele conta que você acha que o câncer é uma coisa horrorosa, né? Uma coisa assim, nossa, o fim do mundo. Não. Ele diz que o câncer, os espíritos já falaram para ele, o câncer, na verdade, é aquela situação final que você está limpando o seu perispírito. Você está limpando de coisas do passado que vieram ali impregnados, sujaram o seu perispírito, e o seu perispírito tem que ser puro, porque um dia seremos anjos, todos nós vamos chegar a Deus puros. Então, você traz aquelas mazelas no seu perispírito, e aí o câncer nada mais é do que uma limpeza, é uma limpeza. Então, se você não sabe disso, você, meu Deus, eu sou, né? Porque Deus esqueceu de mim. Não, muito pelo contrário, Deus está te ajudando. Você está se purificando, se limpando, né? Ou de qualquer outro defeito físico. Então, a gente tem sempre que agradecer a Deus, a gente tem sempre que orar. Quando alguma coisa de ruim acontecer conosco, a gente tem que beber aquela água da paz, né? A água do Chico, né? De botar na boca, ou então se pegar com Deus, porque é difícil, eu falo isso, porque até comigo, às vezes acontece, tem que pegar o evangelho, acontece uma coisa, eu fico ali, mas eu esqueço de abrir o evangelho, depois eu me lembro, não, vou abrir aqui, vem uma mensagem, sempre vem aquela mensagem que você precisa, porque o seu guia está ali antenado contigo, então ele manda aquela mensagenzinha para confortar o seu coração, e a gente nunca está desamparado, ninguém está desamparado, então, se acontecer alguma coisa conosco de muito desagradável, não vamos desejar a vingança, não vamos, porque ontem mesmo, né, o vidente na nossa Câmara de Desobsessão, ele viu uma coisa tão bonita, mas tão bonita, porque o nosso planeta Terra, antigamente, antes, né, da pandemia até, os videntes sempre descreviam uma atmosfera muito densa por causa dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos negativos. Então, por causa disso, os nossos pensamentos vai botando para o planeta aquelas coisas muito negativas que vêm de encontro a nós, porque cai tudo na gente, aqueles pensamentos de tristeza, de angústia, violência e tudo mais. Mas ontem, esse nosso irmão viu, na hora até da irradiação da prece, que estamos preocupados com o nosso planeta, né? Temos uma guerra lá do outro lado do mundo que pode nos afetar. Não, ele viu aquela nuvem já se abrindo, se desfazendo. Não total, né? Porque nada acontece assim, mas a nuvem já está menos densa. E a espiritualidade trabalhando, os amigos espirituais trabalhando para nos ajudar, para limpar aquilo. Mas como é que eles vão conseguir limpar aquilo? Com a nossa mudança de atitude.
É sempre com nossas a mudança de atitude, porque é o nosso pensamento ruim, negativo, é que vai transformar aquilo. Então, a gente, por exemplo, às vezes os pais ficam muito preocupados com os filhos, né? Com parente. Eu era assim, eu não tenho filho, mas tenho sobrinho, fiquei no lugar de mãe, era uma preocupação. Depois eu falei, tanto os guias me chamaram a atenção, eu falei, não, está na mão de Deus, Deus que tem que tomar conta deles, porque cada um tem a sua vida, né? Deus toma conta de todos. E é assim, está vivendo, o que tiver que ser, vai ser, tá na mão de Deus, a gente só aconselha, a gente só e deixa seguir, né? Deixa seguir a vida, e vamos orando. Então, isso é muito bonito. Então, para a gente mudar cada vez mais esse mundo, transformar essa atmosfera em um planeta radioso, com aquele sol brilhante em todos os cantos, é oração. Oração e perdão. Perdão. Se alguém pecou contra nós, vamos procurar perdoar, mas perdoar no sentido de não fixar nele nenhum ódio, nenhum desejo de vingança, entrega na mão de Deus, né? E não ficar inertes, também não é isso, né? Deus não é isso que Jesus quer, inércia da gente. Ele tem que ser condenado, ele vai pagar, vai ser a justiça, coisa e tal, mas nós vamos ficar em paz. A gente tem que ficar em paz, que é para o nosso bem-estar, para a nossa saúde e para a saúde desse planeta tão lindo aqui, é o planeta Terra, que é onde a gente quer ficar. Eu, pelo menos, quero retornar para cá, que eu acho o planeta Terra muito lindo. Tá, meus irmãos? Então, se vocês puderem ler esse livro, esse item 12, todo ele, o Amai os Vossos Inimigos, vocês leem, estudem, reflitam bastante, porque é necessário, principalmente nesses momentos agora que a gente está vivendo, tá, meus irmãos? Que a paz de Deus fique com todos nós. Obrigada. Muito lindo seu estudo, Lili. Muito bonito, muito bom. Tem uma mensagem aqui no chat agradecendo. Muito obrigada, muito bem-vindo ao estudo, né? Então, agora, queridos, nós vamos fazer a irradiação, né, para os nossos irmãos encarnados. Vamos novamente buscar, agora, depois desse estudo, de ouvir todos esses ensinamentos, as palavras tão bonitas da Lili. Vamos começar pedindo a Deus que nos perdoe, né? Porque erramos ainda muito. Que aqueles a quem ofendemos nos perdoem, que possamos perdoar a nós mesmos pelos nossos atos anteriores. E a forma de nós fazermos isso é buscando fazer o nosso melhor hoje, buscando fazer o bem. Então, vamos pedir, graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Senhor, te pedimos pelos nossos irmãos encarnados, a começar pelos nossos lares, por aqueles com quem convivemos no nosso ambiente familiar, na nossa vizinhança, os nossos amigos, Senhor, nosso ambiente de trabalho. Sabemos todos que não estamos por acaso onde estamos, que é a nossa oportunidade de refazer os laços, de transformar os laços que nós prejudicamos em laços de amor, de fraternidade, para que possamos realmente alcançar o objetivo para o qual fomos criados, que é viver em família, todos filhos do mesmo Pai. Vamos pedir, Senhor, por todos os nossos irmãos, aqueles que estão desabrigados, sem teto, sem alimento, porque precisamos da parte material para seguir o nosso caminho aqui na Terra, para podermos
exercitar o aprendizado e aprender mais. Que chegue o auxílio a todos os nossos irmãos em todos os lugares do nosso planeta. O auxílio material, mas principalmente o auxílio espiritual. Que possamos receber, cada um de nós, de acordo com aquilo que precisamos, com as nossas necessidades. Que cada irmão receba o bálsamo necessário ao seu refazimento físico, emocional. Cuida, Senhor, de todo o nosso planeta. Graças a Deus. Obrigada, Pai. Agora, por favor, eu pedi a Mari para fazer a prece pelos nossos irmãos desencarnados. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, pedimos, Pai, nesse momento, pelos nossos irmãos que se encontram na verdadeira vida, pedimos por aqueles que nós amamos, com quem convivemos, que estão sempre em nossas lembranças, em nossos corações, que eles possam se sentir abraçados, sentir o carinho que enviamos para eles todos os dias. Pedimos também, Pai, por aqueles que se sentem mais solitários, que talvez não tenham alguém que sempre pense ou que mande uma prece para eles, que eles possam receber também esse nosso desejo de acolhimento, de conforto. Pedimos, Pai, por todos aqueles irmãos que ainda estão numa condição mais difícil, alguns que ainda não sabem que desencarnaram, outros que, apesar de saberem, ainda estão perdidos e não sabem como continuar a viver, o que devem fazer, qual é a sua missão. Que todos esses irmãos possam ter o acompanhamento das falanges de trabalhadores, que possam ser encaminhados, possam ser acolhidos em locais onde tenham oportunidade de estudar, de tranquilizar seus corações, de se preparar para novas experiências, de aprender. Enfim, pedimos, Pai, por todos aqueles que ainda não encontraram o seu caminho, que ainda precisam de um apoio maior, que eles possam ser amparados, Senhor, para que encontrem o caminho para seguir. Muito obrigada, Pai, por tudo que faz. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada. Agora, por favor, João, pode fazer por nós a prece de agradecimento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Meus irmãos, vamos elevar nosso pensamento a Deus e agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais essa sessão de estudos. Agradecer também aos nossos amigos espirituais que vieram nos prestar todo o suporte a esse estudo dessa noite, intuindo a nossa dirigente, a nossa palestrante da noite, com um estudo tão edificante como esse estudo dessa noite. Agradecer também aos nossos mentores espirituais, esses grandes amigos que nós temos, que já nos acompanham, já nos acompanham provavelmente há muitas jornadas, e que nos ajude, Senhor, a irradiar ao próximo essa noite. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula.
Muito obrigada. Graças a Deus, Francisco de Paula, nosso encontro hoje, pedindo para vocês ficarem só um pouquinho mais para a leitura do nosso boletim. Lembrando o seguinte, que na semana que vem é o nosso último encontro dessa fase virtual, né? Voltaremos ao presencial às quartas-feiras, às 20 horas. Mas aqueles que não puderem ir presencialmente, a sessão será transmitida, e aqueles que quiserem interagir, né, como alguns aqui já pediram, que vão sentir falta de poder dessa troca, nós temos ainda as 2 sessões do Francisquinho, que uma acontece às segundas-feiras, às 20 horas, e outra acontece às quintas-feiras, às 19h30. Tá? E, então, essas sessões vão continuar pelo Zoom, tá bom? Eu vou fazer a leitura aqui do boletim, depois vocês podem abrir o som para a gente... enfrentamos tempos de desafio difícil, assim como dificuldades financeiras, e precisa da sua ajuda para continuar dando assistência aos vovozinhos do Lar de Francisco e aos nossos assistidos. Contribua de qualquer forma, quer seja com alimentos não perecíveis, quer seja com sua doação financeira. 3 sessões públicas retornarão ao formato presencial em outubro. A de terça-feira, às 17 horas, retorna no dia 4. A de quarta-feira, às 20 horas, retorna no dia 5. A de sexta-feira, às 20 horas, retorna no dia 7. Em havendo voluntários, as reuniões serão transmitidas ao vivo pelos canais do YouTube e pelo Facebook da congregação. O grupo de evangelização espírita Eurípides Bazanova retornou às atividades presenciais. A escolinha funciona no mesmo horário da sessão pública de domingo, de 15h30 às 17 horas, atendendo a crianças entre 4 e 11 anos. A Mocidade Espírita Francisco de Paula também está nas atividades presenciais aos sábados, onde tem Juventude tem Jesus. Então, essas sessões para a mocidade a partir dos 11 anos. Não precisa se inscrever, basta chegar aos sábados, às 5 horas. Funciona no 3º andar. O passe infantil irá retornar no dia 18 de setembro, no horário da sessão dominical, às 15h30, junto com a evangelização infantil. Nos outros dias, o passe é realizado durante as sessões públicas. A Biblioteca Livraria reabriu este mês em horários restritos, por enquanto. Terça, de 8h30 às 20 horas, quarta-feira, das 8 às 19h30 e 16 às 20. Quinta-feira, das 14 às 17h30. Precisamos de voluntários para ampliar nosso horário de atendimento. Preces e vidências. A congregação já reiniciou a marcação de preces e vidências. A prioridade é daqueles que já haviam marcado preces e vidências em datas a partir de 13 de março de 2020, quando a casa fechou em razão da pandemia. Procure a recepção para remarcar e obter mais informações. Também os médiuns poderão marcar preces. A nossa campanha de Dia das Crianças, que está sendo divulgada aqui, né, ela já conseguiu alcançar o apadrinhamento das crianças das evangelizações. Mas quem quiser fazer doação de brinquedos ou quiser doar para colaborar, né, com a nossa campanha, nós agradecemos, tá bom? Nós vamos
dar brinquedos também para as crianças dos assistidos. Torne-se sócio da congregação e contribua com qualquer valor para a manutenção das nossas atividades, principalmente para o Lar de Francisco. Procure a tesouraria. Médios voluntários, venha fazer parte da equipe de atendimento ao médio enfermo. Os interessados devem entrar em contato com o Mário pelo telefone 988-99-9931. Enxoval de bebês. O cadastramento das gestantes poderá ser feito todas as terças-feiras, de 14 até às 17 horas. Documento necessário: identidade e cartão do SUS. Agradecemos a doação de sabonete infantil, fraldas de pano, calças de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto e macacão comprido. Entregas na congregação. Para compor as nossas cestas básicas, entregues mensalmente às nossas crianças e nossos assistidos, as doações podem ser feitas de duas maneiras: através de depósito de qualquer valor nas contas da congregação, enviando comprovante para o WhatsApp 971339513, ou, se preferir, diretamente na tesouraria. Precisamos de qualquer tipo de itens não perecíveis. Aqui a gente se refere preferencialmente a feijão, arroz, café e leite em pó, porque são os itens mais difíceis, mas qualquer item é sempre bem-vindo. Lar de Francisco, nossos idosos necessitam de terapeuta ocupacional, clínico geral ou geriatra. Agradecemos também a doação de gás, algodão, atadura, pomada Dessane, fraldas geriátricas de tamanho G, G e XG, e de luvas de látex tamanho MG, roupa íntima G e AG, feminina e masculina, e esparadrapo micropólio. Entregas na congregação ou no Lar de Francisco, na Rua Filgueiras Lima, 99, em Riachuelo, de 10 às 16 horas. Muito obrigada aí por esperarem, pela paciência, por nos ouvirem. É sempre muito bom estar aqui. Todo mundo pode abrir agora o som.